Boa tarde a todos. O património à prova d'água é um conjunto de monumentos históricos e culturais criados e aperfeiçoados no século XIX, consoante as necessidades dos habitantes, como por exemplo os moinhos, as pontes, as azenhas e os aquedutos. No século XIX, os habitantes de Famalicão desencadearam obras de pedra que lhes permitissem usar a linha de água para várias funções que lhes permitissem ter uma vida mais facilitada. Um exemplo deste género de construções é este moinho que aqui vemos, construído no século XIX. O moinho é um engenho de moagem maioritariamente para uso doméstico, com vários mecanismos para moer vários cereais, facilitando assim a vida dos habitantes que o faziam à mão. Os cereais eram moídos, tornando-se em farinha, que mais tarde seria transformada em pão. Esta invenção era muito útil para alimentar os camponeses, as suas famílias e o gado, e alguns exemplos de moinhos ainda existentes são o moinho de Penices e o moinho de Portimão. Porém, não foi só o moinho que veio mudar o modo de vida dos habitantes de Famalicão. Outras construções, como a ponte, que permitiu unir pontos não acessíveis separados por obstáculos naturais, como rios ou obstáculos artificiais, foram também implementadas em Famalicão por camponeses do século XIX. As pontes foram um enorme passo na Revolução Industrial, pois estas foram aplicadas nas grandes cidades, sendo feitas de ferro e metal para melhor suporte. Mas, enquanto o material usado nas cidades era o ferro, nas aldeias era utilizado o granito e o calcário. Conseguem imaginar o que seria viver num vale longe de outros habitantes e de fontes de água, ter de ir com baldes ao lago mais próximo para usufruir de água? Esta era a realidade que os habitantes enfrentavam em torno de usufruir de água. Mas tudo isso mudou quando os aquedutos foram descobertos. Mas afinal, o que são os aquedutos? Os aquedutos são um canal subterrâneo ou à superfície construído para conduzir água às vilas e cidades, entre outras. Estes aquedutos foram bastante importantes no século XIX, pois forneciam água para a agricultura, jardinagem e principalmente para abastecer a população e os seus animais. E por fim, as azenhas, uma invenção que nos permitiu moer os cereais, milho, centeio e trigo para produzir o alimento base, o pão. Foram também um auxílio precioso na produção têxtil, em macerar o linho e pisoar lã, na serração da madeira e na produção do azeite, entre outros. Um facto interessante sobre as azenhas é que a capacidade de produção de farinha da região do Ave não era apenas para abastecer as localidades mais próximas. A sua amplitude do mercado estendia-se para concelhos vizinhos, nomeadamente Porto e Braga. Existem referências que indicam a exportação de farinha para a Alemanha durante a Segunda Grande Guerra Mundial, produzida por azenhas de Vila Nova de Famalicão. Exemplos destas azenhas são a azenha de Zé da Carolina, a azenha de Chaves, entre muitas outras. Em suma, Famalicão é uma cidade não só rica em património cultural, mas também rica em história. E podemos contemplar que no século XIX os habitantes e camponeses tinham de criar instrumentos de trabalho para tornarem as tarefas do seu dia-a-dia mais fáceis e acessíveis. E todos estes patrimónios que referi são uma parte da identidade da população famalicense, que, como vários outros locais no século XIX, utilizou o rio como recurso principal para as suas atividades primárias, abrindo assim as portas para a industrialização.